Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estamos, dileto ouvinte, na Semana da Vida, em preparação para o dia do nascituro, no próximo dia 8. Deus abençoa você, amado ouvinte aqui da nossa Diocese de Formosa, e você também que nos acompanha de outras localidades. Convido você a participar da adoração na sua comunidade hoje pela vida. Vivemos tempo exigente em que requer de nós cristãos uma postura viva, uma postura de defesa do maior patrimônio deste planeta, que é a pessoa humana, desde a sua concepção até o seu declínio final. Não deixe de fazer isso. Ir ao Santíssimo Sacramento no dia de hoje, ao tabernáculo, ao sacrário, na sua comunidade, e orar. Aliás, partilho com você o tema bonito do tabernáculo, sacrário, reserva eucarística, do nosso livro Sinais e Símbolos, Gestos e Palavras na Liturgia. Nas igrejas encontramos o tabernáculo, chamado também de lugar da reserva eucarística ou sacrário. Qual sua origem, seu sentido, seu lugar em nossas igrejas? A introdução geral missal romana orienta, de acordo com a estrutura de cada igreja e os legítimos costumes locais, o Santíssimo Sacramento seja conservado num tabernáculo, colocado em lugar de honra da igreja, suficientemente amplo, devidamente decorado e que favoreça a oração. Pede-se que em cada igreja haja um só sacrário, inamovível, de matéria sólida e não transparente e fechado com chave. Nossa, entre aspas, casinha, desde antigamente os cristãos, conserva o corpo eucarístico de Cristo. Desde o início, a Igreja preocupou-se com os doentes, os moribundos, os presos e com os que não tinham a possibilidade de participar da Santa Missa. Desse guardar provém outro nome da reserva eucarística. Na realidade, nos primeiros séculos, os cristãos levavam e guardavam em casa a Eucaristia, até o século IV e V. Todavia, já no século III, encontra-se documentos que pedem aos diáconos para tomar conta da Eucaristia num lugar especial chamado no Ocidente de Sacrarium. No segundo milênio, a disciplina começa a mudar e se orienta para guardar a Eucaristia nas igrejas, em lugares diferentes, sacristias, pombas penduradas, chamadas de eucarísticas, tabernáculos, murais, etc. A palavra tabernáculo recorda a tenda do encontro, da qual fala o livro do Levítico, no capítulo 24, e que acompanhou a caminhada no deserto do povo. O Senhor nela habitava para acompanhar seu povo em marcha rumo à terra prometida. Junto dessa tenda ardia um candelabro, cujas lâmpadas eram alimentadas de azeite de oliva puro e refinado. Levítico 24:2. A ordem do Senhor a Arão era clara: colocarás as lâmpadas sobre o candelabro de ouro puro, para que ardam sempre diante do Senhor. Eis porque os tabernáculos de nossas igrejas, sobretudo no passado, agora é facultativo, eram recobertos com um véu
chamado de conopeu, uma cortina da mesma cor das vestes litúrgicas do tempo ou da festa. Arde também uma lâmpada como sinal que indica a presença real do Senhor sob as espécies do pão eucarístico, alimentada por óleo ou cera, pela qual se indique e se honre a presença real de Jesus. No Êxodo 33:11, se diz que na tenda o Senhor falava com Moisés face a face, como alguém que fala com um amigo. Nós, cristãos, também somos convidados a imitar Moisés, ainda mais pela fé na presença de Jesus nas espécies do pão guardadas no sacrário. Para favorecer a oração silenciosa, a instrução geral ao missal romano orienta que, no altar em que se celebra a missa, não haja tabernáculo onde se conserva a Santíssima Eucaristia. É preferível, pois, a juízo do bispo diocesano, colocar o tabernáculo no presbitério, fora do altar da celebração, ou também numa capela apropriada para a adoração e oração privada dos fiéis, que esteja organicamente ligada com a igreja e visível aos fiéis. A instrução eucarístico mistério destacava que o fim primeiro da conservação das sagradas espécies na igreja, fora da missa, é a administração do viático. Os fins secundários são a distribuição da comunhão fora da missa e a adoração de nosso Senhor Jesus Cristo, presente sob as espécies. Este culto tem um sólido e firme fundamento, sobretudo porque a fé na presença real do Senhor conduz naturalmente à manifestação externa e pública desta mesma fé. Então, nós sabemos da importância da centralidade de Cristo na nossa vida. E nós cremos, a Igreja nos ensina, que nosso Senhor está presente em corpo, sangue, alma e divindade na hóstia consagrada. Nós temos esse costume recente da Capela do Santíssimo nas nossas igrejas, mas há um movimento também de conservar o sacrário no centro da igreja, atrás do altar onde se celebra a missa. As igrejas antigas que conservam o altar versum Deo, verso Oriente, o altar da missa antiga, onde está o sacrário. Geralmente se tem um altar secundário, às vezes móvel, na frente ali, mas Jesus está no centro. Eu acho interessante, sobretudo nas igrejas menores, que se conserve Jesus no centro. Aqui na diocese, muitos padres têm recuperado o sacrário no centro da igreja para facilitar a adoração, para facilitar o silêncio e esta intimidade com Cristo. O importante, prezado ouvinte, é que nós tenhamos no nosso coração católico de verdade a fé viva na presença real de Jesus na Eucaristia. Há toda uma tentação nos nossos tempos de desconsiderar a adoração ao Santíssimo e a presença real de Jesus na Eucaristia. E isso, geralmente, às vezes vem da parte de pessoas do clero, de religiosos, marcados e contagiados por ideias relativistas, dessacralizantes, que menosprezam a adoração ao Santíssimo Sacramento. Mas como o nosso povo é a marca distintiva da fé, e a gente aprende isso na teologia com a nomenclatura de sensu fidelium populo, o senso dos fiéis, o senso da fé do povo de Deus, o nosso povo cada vez mais está afeito
adoração ao Santíssimo Sacramento. Cresce substancial e numericamente essa prática viva, tão importante da adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós temos paróquias que realizam 7 noites, 7 dias de adoração, paróquias onde se tem toda quinta-feira adoração, paróquias onde se adora o Santíssimo 24 horas por dia. Aqui em Formosa nós temos a paróquia São Sebastião, no bairro Formosinha, onde o Santíssimo está exposto 24 horas por dia. A gente começou isso logo depois da pandemia. É impressionante, e o padre Flaune me dizia nesta semana que tem aumentado a presença das pessoas na madrugada, adorando o Santíssimo. Pessoas que passam por tribulações que vão ali buscar esta força. A Eucaristia é a força do invisível, do sobrenatural, que nos faz realmente verdadeiros cristãos. Nesta quinta-feira, dia que nós lembramos São Benedito, o negro religioso, e Santa Faustina, virgem, ela que teve as visões de Jesus misericordioso e deixou para nós um legado muito admirado pelo Papa João Paulo II, que é o seu diário, onde nós nos enriquecemos. E lá ela fala também, Jesus fala para ela sobre o poder da Eucaristia. O salmo responsorial da missa de hoje é o Salmo 18. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Penso que nós podemos fazer uma ligação deste versículo do Salmo com esta realidade tão imperiosa na vida de um católico que se quer viver bem a sua fé, que é a adoração à Eucaristia. O testemunho do Senhor é fiel. Nosso Senhor testemunhou a sua bondade para conosco, a sua misericórdia, e quis ficar conosco até o fim dos tempos, como ele mesmo fala, através da Eucaristia. Para aurir os frutos poderosos, inquestionáveis da Eucaristia, seja participante da missa, seja adorando o Santíssimo, é preciso que nós sejamos simples e tenhamos esse espírito dos pobres de Deus para compreender aquilo que a nossa linguagem não é capaz de nos orientar. Que o Santíssimo Sacramento seja sua força e o seu baluarte. Venha sobre você, prezado ouvinte, a força da oração. Que Deus te dê a graça de adorar por tantos que não adoram. Que você receba na adoração a cura divina, que o Senhor toca seu coração, sua alma e renova todo o seu ser com o poder divino da cura eucarística. Que o seu coração seja fortalecido por Ele, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão de São Benedito e Santa Faustina, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz, o Senhor te acompanhe na sua adoração hoje, de maneira piedosa e profunda. Amém.